Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 52. Krishna, o Ranachora. Quando Muchukunda, o célebre descendente da dinastia Ikshvaku, foi favorecido pelo Sr. Krishna, ele circungirou o Senhor dentro da caverna e então saiu. Ao sair da caverna, Muchukunda viu que a espécie humana tivera sua estatura reduzida surpreendentemente ao tamanho de pigmeus. Igualmente, as árvores também tiveram seu tamanho muito reduzido. E Muchukunda pôde entender logo que a era atual era Kali Yuga. Por isso, sem desviar sua atenção, ele começou a viajar para o norte. Acabou chegando à montanha Gandhamadana, onde havia muitas árvores, como o sândalo e outras árvores floridas, cuja fragrância deixava jubilosos aqueles que as alcançavam. Ele decidiu permanecer na região desta montanha Gandhamadana para praticar austeridades e penitências pelo resto da vida. Parece que este lugar se situa na parte mais setentrional das montanhas Himalaias, onde está a morada de Nara Narayana. Este lugar ainda existe e se chama Badarikashrama. Em Badarikashrama, ele se dedicou a adorar o Sr. Krishna, esquecendo toda a dor e o prazer e as outras dualidades deste mundo material. O Sr. Krishna regressou à vizinhança de Mathura, onde lutou com os soldados de Kalayavana e matou-os um por um. Depois disso, ele recolheu todos os despojos dos cadáveres, que, sob sua orientação, foram carregados em carros de boi e levados de volta para Dwaraka. Enquanto isso, Jarasandha voltou a atacar Mathura, desta vez com maiores divisões de soldados, num total de 23 Akshohinis. O Sr. Sri Krishna queria salvar Mathura do 18º ataque das grandes divisões militares do rei Jarasandha. Para evitar maior matança de soldados e para atender a outro assunto importante, o Sr. Krishna deixou o campo de batalha sem lutar. De fato, ele não estava nem um pouco com medo, mas ele fingiu ser um ser humano comum, assustado com a imensa quantidade de soldados e de recursos de Jarasandha. Sem nenhuma arma, ele deixou o campo de batalha. Embora seus pés de lótus fossem tão macios como as pétalas da flor de lótus, ele caminhou a pé por uma distância muito longa. Desta vez, Jarasandha pensou que Krishna e Balarama estavam com muito medo de sua força militar e estavam fugindo do campo de batalha. Ele começou a segui-los com todas as suas quadrigas, cavalos e infantaria. Achando que Krishna e Balarama eram seres humanos comuns, Jarasandha tentava medir as atividades do Senhor. Krishna é conhecido como Ranachora, que significa uma pessoa que abandonou o campo de batalha. Na Índia, especialmente em Gujarat, há muitos templos de Krishna, conhecidos como templos de Ranachoraji. Em geral, se um rei abandona o campo de batalha sem lutar, ele é chamado de covarde. Mas quando Krishna representa este passatempo, deixando o campo de batalha sem lutar, ele é adorado pelo devoto. Um demônio sempre tenta medir a opulência de Krishna, ao passo que o devoto nunca tenta medir a força e a opulência dele.
mas sempre se rende a ele e o adora. Seguindo os passos dos devotos puros, podemos saber que Krishna, o Ranachoraji, deixou o campo de batalha, não por estar com medo, mas por ter algum outro propósito. O propósito, como será revelado, era atender a uma carta confidencial enviada por Rukmini, sua futura primeira esposa. O fato de Krishna abandonar o campo de batalha é a exibição de uma de suas 6 opulências. Krishna é o poderoso supremo, o rico supremo, o famoso supremo, o sábio supremo, o belo supremo. Igualmente, ele é o renunciante supremo. O Srimad Bhagavatam diz claramente que ele abandonou o campo de batalha, apesar de ter imensa força militar. Mesmo sem seu exército, ele sozinho seria suficiente para derrotar o exército de Jarasandha, como já o havia feito 17 vezes. Por isso, seu abandono do campo de batalha é um exemplo de sua opulência maior, a renúncia. Depois de atravessar uma longuíssima distância, os irmãos fingiram cansaço. Para aliviar seu cansaço, eles subiram numa alta montanha, alguns quilômetros acima do nível do mar. Esta montanha chamava-se Pravarshana por causa da chuva constante, pois o pico estava sempre coberto de nuvens enviadas por Indra. Jarasandha considerou que os meninos estavam com medo de sua força militar, tendo se escondido no topo da montanha. Primeiro, ele tentou encontrá-los, procurando-os por muito tempo, mas quando fracassou, decidiu pegá-los numa armadilha e matá-los, ateando fogo ao redor do pico. Jarasandha, portanto, rodeou o pico com óleo e ateou-lhe fogo. Como as labaredas se espalhavam cada vez mais, Krishna e Balarama saltaram do topo da montanha até o chão, uma distância de 140 quilômetros. Assim, enquanto o pico estava queimando, Krishna e Balarama escaparam sem ser vistos por Jarasandha. Jarasandha concluiu que os 2 irmãos tinham queimado até virar cinzas e que não havia necessidade de mais luta. Julgando-se bem-sucedido em seus esforços, ele deixou a cidade de Mathura e voltou para casa, no reino de Magadha. Depois desse incidente, Krishna e Balarama voltaram à cidade de Dwaraka, que era rodeada pelo mar. Depois disso, Sri Balarama casou-se com Revati, filha do rei Raivata, governador da província de Anarta. Isto se explica no 9º canto do Srimad Bhagavatam. Depois do casamento de Baladeva, Krishna casou-se com Rukmini. Rukmini era filha do rei Bhishmaka, governante da província conhecida como Vidarbha. Assim como Krishna é Vasudeva, a suprema personalidade de Deus, Rukmini é a suprema deusa da fortuna, Mahalakshmi. Segundo a autoridade do Chaitanya Charitamrita, a expansão de Krishna e de Srimati Radharani é simultânea. Krishna se expande em várias formas de Vishnu Tattva, e Srimati Radharani se expande em várias formas de Shakti Tattva, como múltiplas formas da deusa da fortuna, por meio de sua potência interna. De acordo com a convenção védica, existem 8 espécies de casamento. No sistema de casamento da primeira classe, os pais da noiva e do noivo marcam a data do casamento.
Então, em estilo real, o noivo vai para a casa da noiva, e na presença de brahmanas, sacerdotes e parentes, a noiva é dada em caridade ao noivo. Além desse, há outros sistemas, tais como os casamentos Gandharva e Rakshasa. Rukmini casou-se com Krishna no estilo Rakshasa, porque ele a raptou na presença de seus muitos rivais, como Shishupala, Jarasandha e Shalva. Enquanto Rukmini estava sendo dada em caridade a Shishupala, Krishna roubou-a da arena do casamento, exatamente como Garuda roubou o pote de néctar dos demônios. Rukmini, a única filha do rei Bhishmaka, tinha uma beleza extraordinária. Ela era conhecida como Ruchi Ranana, que quer dizer aquela que tem uma bela face, que se expande como uma flor de lótus. Os devotos de Krishna estão sempre ansiosos por ouvir sobre as atividades transcendentais do Senhor. Suas atividades de lutar, raptar e fugir do campo de batalha são todas transcendentais, estando na plataforma absoluta. E os devotos têm interesse transcendental em ouvi-las. O devoto puro não faz a distinção de que algumas atividades do Senhor devem ser ouvidas e outras evitadas. Existe, porém, uma espécie de falsos devotos, conhecidos como Prakrita Sahajas, que estão muito interessados em ouvir sobre a Rasa Lila de Krishna com as gopis, mas não sobre sua luta com os inimigos. Eles não sabem que as atividades belicosas de Krishna e suas atividades de amigo com as gopis são igualmente transcendentais, estando na plataforma absoluta. Os passatempos transcendentais de Krishna, descritos no Srimad Bhagavatam, são saboreados pelos devotos puros através de submissa recepção auricular. Eles não rejeitam uma gota sequer desses passatempos. A história do casamento de Krishna com Rukmini se descreve como segue. O rei de Vidarbha, Maharaj Bhishmaka, era um príncipe muito qualificado e devotado. Ele tinha 5 filhos e só uma filha. O primeiro filho se chamava Rukmi, o segundo, Rukmaratha, o terceiro, Rukmabahu, o quarto, Rukmakesha e o quinto, Rukmamali. Os irmãos tinham uma jovem irmã, Rukmini, que era bela e casta e estava destinada a se casar com o Senhor Krishna. Muitas pessoas santas e sábios, como Narada Muni, costumavam visitar o palácio do rei Bhishmaka. Naturalmente, Rukmini tinha oportunidade de falar com eles, e dessa maneira ela obteve informação sobre Krishna. Ela foi informada das 6 opulências de Krishna, e só por ouvir falar sobre ele, ela desejou render-se aos pés de lótus dele e tornar-se sua esposa. Krishna também ouvira falar de Rukmini. Ela era o reservatório de todas as qualidades transcendentais: inteligência, espírito liberal, beleza extraordinária e comportamento correto. Krishna, portanto, decidiu que ela era apta a ser sua esposa. Todos os parentes do rei Bhishmaka decidiram que Rukmini devia ser dada em casamento a Krishna. Mas seu irmão mais velho, Rukmi, apesar do desejo dos outros, arranjou-lhe casamento com Shishupala, um inimigo decidido de Krishna. Quando a bela Rukmini, de olhos negros, soube da decisão, ela imediatamente ficou mal-humorada. Porém, sendo filha de rei,
Ela entendia a diplomacia política e decidiu que não adiantava só ficar de mau humor. Era preciso tomar algumas providências imediatas. Depois de alguma deliberação, ela decidiu mandar uma mensagem para Krishna. E para não ser enganada, escolheu como mensageiro um Brahmana qualificado. Brahmanas, assim qualificados, são sempre fiéis e devotados a Vishnu. Sem demora, ela enviou o Brahmana para Dwaraka. Chegando ao portão de Dwaraka, o Brahmana informou o porteiro de sua vinda, e o porteiro conduziu ao lugar onde Krishna estava sentado, num trono de ouro. Como o Brahmana era o mensageiro de Rukmini, ele teve a sorte de ver a suprema personalidade de Deus, Krishna, a causa original de todas as causas. Um Brahmana é o mestre espiritual de todas as divisões sociais. O Senhor Sri Krishna, para ensinar a todos a etiqueta védica de como se deve respeitar um Brahmana, levantou-se imediatamente e ofereceu-lhe seu trono. Quando o Brahmana estava sentado no trono de ouro, o Senhor Sri Krishna começou a adorá-lo, exatamente como os semideuses adoram Krishna. Dessa maneira, ele ensinou a todos que adorar seu devoto vale mais do que adorá-lo. No devido tempo, o Brahmana tomou seu banho e aceitou sua refeição, e foi descansar numa cama completamente coberta de seda macia. Enquanto ele descansava, o Sr. Krishna se aproximou em silêncio e, com grande respeito, pôs as pernas do Brahmana em seu colo e começou a massageá-las. Dessa maneira, Krishna apareceu diante do Brahmana e disse: Meu querido Brahmana, espero que você esteja cumprindo os princípios religiosos sem dificuldade e que sua mente esteja sempre tranquila. Diferentes classes de pessoas no sistema social se ocupam em várias profissões, e quando se pergunta sobre o bem-estar de uma pessoa particular, deve-se fazê-lo com base na profissão da pessoa. Portanto, quando se pergunta sobre o bem-estar de um Brahmana, as perguntas devem ser formuladas de acordo com a condição de vida dele, para não perturbá-lo. Uma mente pacífica é a base para se tornar veraz, limpo, equilibrado, autocontrolado e tolerante. Assim, ao alcançar o conhecimento e saber aplicá-lo na vida prática, a pessoa se convence sobre a verdade absoluta. O Brahmana sabia que Krishna é a suprema personalidade de Deus, e mesmo assim aceitou o respeitoso serviço do Senhor, com base na convenção védica. O Senhor Sri Krishna estava agindo como um ser humano comum. Por pertencer à divisão Kshatriya do sistema social e por ser jovem, era seu dever mostrar respeito por tal Brahmana. O Sr. Krishna continuou: Ó melhor de todos os Brahmanas, você deve ficar sempre satisfeito, porque se um Brahmana estiver sempre satisfeito consigo, ele não se desviará de seus deveres prescritos. E pelo simples fato de ser fiel aos deveres prescritos, todos, especialmente um Brahmana, podem alcançar a mais elevada perfeição de todos os desejos. Mesmo que a pessoa seja tão opulenta quanto o rei do céu, Indra, se ela não estiver satisfeita, será inevitável que transmigre de um planeta para outro. Tal pessoa nunca pode ser feliz em nenhuma circunstância. Mas se sua mente estiver satisfeita, mesmo que seja privada de todos os bens, ela pode viver feliz
em qualquer lugar. Esta instrução de Krishna ao Brahmana é muito significativa. A ideia é que um verdadeiro Brahmana não deve se perturbar em nenhuma situação. Nessa era moderna, Kali Yuga, os que se dizem Brahmanas aceitaram a posição abominável de Shudras, ou ainda inferior, e ainda querem passar por Brahmanas qualificados. De fato, um Brahmana qualificado sempre se atém a seus próprios deveres e nunca aceita os deveres de um Shudra ou de alguém inferior a Shudra. Aconselha-se nas escrituras autorizadas que um Brahmana pode, em circunstâncias desfavoráveis, aceitar a profissão de Kshatriya ou mesmo de Vaishya, mas jamais deve aceitar a profissão de Shudra. O Sr. Krishna declarou que um Brahmana nunca deverá ser perturbado por uma condição adversa, se ele seguir com escrúpulo os princípios religiosos. Em conclusão, o Sr. Sri Krishna disse: ofereço minhas respeitosas reverências aos Brahmanas e Vaishnavas, porque os Brahmanas estão sempre satisfeitos consigo, e os Vaishnavas sempre se ocupam nas atividades que trazem o verdadeiro bem-estar para a sociedade humana. Eles são os melhores amigos do povo em geral. Ambos são livres do falso egoísmo e estão sempre num tranquilo estado de espírito. O Sr. Krishna, então, desejou saber dos governantes Kshatriyas do reino do Brahmana, e por isso perguntou se os cidadãos do reino estavam todos felizes. Julga-se a qualificação de um rei pelo temperamento do povo do reino. Se eles estão felizes em todos os aspectos, deve-se entender que o rei é honesto e está executando corretamente seus deveres. Krishna disse que o rei em cujo reino os cidadãos são felizes é-lhe muito querido. Naturalmente, Krishna podia entender que o Brahmana viera com uma mensagem confidencial. Por isso ele disse: se não tiver objeção, dou-lhe licença para falar sobre sua missão. Então, estando muito satisfeito com estes passatempos transcendentais com o Senhor, o Brahmana narrou toda a história de sua missão em vir ver Krishna. Ele tirou a carta que Rukmini havia escrito para Krishna e disse: estas são as palavras da princesa Rukmini. Meu querido Krishna, ó infalível e muito belo, qualquer ser humano que ouça sobre sua forma e passatempos transcendentais absorve imediatamente, por seus ouvidos, o seu nome, fama e qualidades. Assim, ele diminui todos os seus sofrimentos materiais e fixa no coração a sua forma transcendental. Através deste amor por você, ele sempre o vê dentro de si, e por este processo, todos os seus desejos se realizam. Igualmente, ouvi falar de suas qualidades transcendentais. Posso não ser recatada por me expressar diretamente, mas você me cativou e tomou meu coração. Você pode pensar que sou uma jovem solteira e pode duvidar de minha firmeza de caráter. Mas, meu querido Mukunda, você é o supremo leão entre os seres humanos, a pessoa suprema entre as pessoas. Qualquer moça, ainda que não tenha saído de sua casa, ou mesmo uma mulher da mais alta castidade, desejaria casar com você, sendo cativada por seu caráter, conhecimento, opulência e posição sem precedentes. Sei que você é o esposo da deusa da fortuna, e que é muito bondoso
para com seus devotos. Por isso decidi tornar-me sua serva eterna. Meu querido Senhor, dedico minha vida e alma a seus pés de lótus. Escolhi você como meu marido, e por isso peço que me aceite como sua esposa. Você é o poderoso Supremo, ó pessoa de olhos de lótus. Agora lhe pertenço. Se o chacal roubar o que o leão gosta de comer, será um caso ridículo. Por isso, peço-lhe que tome conta imediatamente de mim, antes que eu seja levado embora por Shishupala e outros príncipes como ele. Meu querido Senhor, em minha vida anterior, talvez eu tenha feito obras para o bem público, tais como cavar poços e plantar árvores, ou atividades piedosas, como a execução de cerimônias rituais e sacrifícios, e tenha servido aos superiores, como o mestre espiritual, os Brahmanas e os Vaishnavas. Por estas atividades, talvez eu tenha satisfeito a suprema personalidade de Deus, Narayana. Se é assim, então desejo que você, Sr. Krishna, o irmão do Sr. Balarama, por favor, venha aqui e tome minha mão, para que eu não seja tocada por Shishupala e seu grupo. O casamento de Rukmini com Shishupala já estava decidido. Por isso ela sugeriu que Krishna a raptasse, para mudar isso. Esta espécie de casamento, em que a moça é raptada à força, é conhecido como Rakshasa, e se pratica entre os Kshatriyas, ou homens de espírito administrativo, marcial. Como seu casamento já estava marcado para o dia seguinte, Rukmini sugeriu que Krishna fosse até lá, incógnito, para raptá-la, e então lutasse com Shishupala e seus aliados, como o rei de Magadha. Sabendo que ninguém podia vencer Krishna, que com certeza sairia vitorioso, ela o chamou de Ajita, o invencível. Rukmini disse a Krishna que não se preocupasse com a possibilidade de muitos membros de sua família, até mesmo outras mulheres, serem feridos ou até mortos se a luta acontecesse dentro do palácio. Assim como o rei de um país pensa em maneiras diplomáticas de conseguir seu objetivo, Rukmini, sendo filha de rei, foi diplomática em sugerir como se podia evitar esta matança desnecessária e indesejável. Ela explicou que era costume de sua família visitar o templo da deusa Durga, deidade de sua família, antes de um casamento. Os reis Kshatriyas, em sua maioria, eram Vaishnavas dedicados, que adoravam a suprema personalidade de Deus, o Sr. Vishnu, quer na forma de Radha Krishna, quer na forma de Lakshmi Narayana. Mesmo assim, para seu bem-estar material, eles costumavam adorar a deusa Durga. Eles nunca cometiam o erro, porém, de aceitar os semideuses como o Senhor Supremo, no nível de Vishnu Tattva, como faziam alguns homens menos inteligentes. Para evitar a morte desnecessária de seus parentes, Rukmini sugeriu que seria mais fácil que ele a raptasse, enquanto ela estivesse indo do palácio para o templo, ou então na volta para casa. Ela também explicou a Krishna porque estava ansiosa para se casar com ele, apesar de seu casamento com Shishupala já ter sido acertado, pois Shishupala também era qualificado, sendo filho de um grande rei. Rukmini disse que não julgava ninguém tão grande como Krishna, nem mesmo o Sr. Shiva, que é conhecido como Mahadeva, o maior de todos os semideuses. O Sr. Shiva também procura o prazer do Sr. Krishna, para se livrar de seu envolvimento
com a qualidade da ignorância dentro do mundo material. Embora o Sr. Shiva seja a maior de todas as grandes almas, Mahatmas, ele tem em sua cabeça a água purificante do Ganges, que emana de um buraco neste universo material, feito pelo dedo do pé do Sr. Vishnu. O Sr. Shiva está encarregado da qualidade material da ignorância, e para manter-se numa posição transcendental, ele sempre medita no Sr. Vishnu. Por isso, Rukmini sabia muito bem que obter o favor de Krishna não era fácil. Se o próprio Sr. Shiva deve se purificar para este fim, com certeza seria difícil para Rukmini, que não passava de filha de um rei kshatriya. Assim, ela desejava dedicar sua vida à prática de severas austeridades e penitências, tais como o jejum e a privação de confortos corporais. Se não fosse possível nesta vida ganhar o favor de Krishna com estas atividades, ela estava preparada para praticar austeridades, vida após vida. No Bhagavad Gita, se diz que os devotos puros do Senhor executam serviço devocional com grande determinação. Tal determinação, como é exibida por Rukmini Devi, é o único preço para comprar o favor de Krishna. A pessoa deve estar fortemente determinada em consciência de Krishna, e este é o caminho para o sucesso final. Depois de explicar a declaração de Rukmini Devi a Krishna, o Brahmana disse: Meu querido Krishna, chefe da dinastia Yadu, trouxe-lhe esta mensagem confidencial de Rukmini. Agora eu a apresento para que você faça o que achar necessário. Depois de devida deliberação, você pode agir como quiser. Mas se deseja fazer algo, deve fazê-lo imediatamente. Não resta muito tempo para agir. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 52 de Krishna, intitulado Krishna, o Ranachora.